E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Na Europa, a dinamização comercial sustentou-se no fortalecimento da burguesia, que passou a ter um papel cada vez maior na definição dos rumos políticos, religiosos e culturais da Europa. A hegemonia da nobreza ou da igreja começou a ser suplantada pelos novos valores a partir dos séculos XV e XVI. A centralização política, a reforma protestante e o renascimento artístico e cultural devem ser entendidos neste mesmo conceito. O movimento artístico e cultural que floresceu na Itália a partir do século XIV é conhecido como Renascimento ou Renascença. Pode ser caracterizado como uma tendência cultural laica, isso é, não eclesiástica, que se estendeu até o século XVI. Inspirado na cultura greco-romana, rejeitava os valores feudais a ponto de considerar o período medieval a Idade das Trevas. Para os renascentistas, a época obscura seria abolida por um renascimento cultural posterior, justamente o momento em que estavam vivendo. O próprio termo renascimento, com o sentido de fazer renascer o mundo antigo, trazendo de volta o pensamento e as criações dos antigos gregos e romanos, não foi criado por historiadores posteriores, mas durante esse movimento artístico e cultural. Muitos apontam que o primeiro a registrar a palavra renascimento com tal sentido tenha sido o pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari, que viveu entre 1511 e 1574. Vale lembrar que, ao contrário da opinião dos renascentistas, o período medieval foi bastante rico culturalmente. Além disso, o Renascimento não foi um completo rompimento com o mundo medieval. Mesmo tomando a Antiguidade Clássica como principal fonte de inspiração, os renascentistas sofreram influências da própria cultura medieval. Os menestréis e os trovadores, por exemplo, figuras populares da Idade Média, foram resgatados no Renascimento. A presença de temas religiosos e as representações de festividades populares no Renascimento também remetem à Idade Média. Além disso, é preciso observar que o Renascimento não foi o simples renascer de valores da cultura clássica. O resgate da cultura greco-romana e o abandono de determinados elementos medievais acompanhavam os interesses da burguesia ascendente. A característica central do Renascimento foi o humanismo, no sentido da valorização do ser humano como criação privilegiada de Deus. Daí surgiu o antropocentrismo renascentista, a ideia de que a humanidade é o centro do universo. Opôs-se ao teocentrismo medieval, que tinha Deus como centro de todas as coisas e enxergava o ser humano como um ser inferior, corrompido pelo pecado. No período renascentista, valorizava-se o ser humano como um ser racional, isso é, dotado de um dom quase divino, a razão, e por isso mesmo capaz de interpretar e conhecer a natureza. A aproximação dos seres humanos com Deus se fazia por meio da criatividade e da genialidade, atributos que lhe davam a imagem e a semelhança do Criador, possibilitando-lhes emergir das trevas da sujeição escolástica para exercer a sua verdadeira humanidade. O naturalismo, o humanismo e o neoplatonismo também são características do movimento renascentista. O naturalismo prega a volta à natureza. A filosofia hedonista defende o prazer individual como único bem possível. E o neoplatonismo, por sua vez, defende uma elevação espiritual, uma aproximação com Deus por meio da interiorização, da busca espiritual em detrimento de qualquer desejo material. Assim reafirma-se a colocação do ser humano no centro do mundo. O Renascimento surgiu e atingiu maior expressividade na Itália, justamente o local onde o desenvolvimento comercial foi mais precoce. De fato, não existia então Itália como país, e sim como expressão geográfica. A península estava dividida em várias cidades e regiões cuja unidade política só vai ser alcançada lá no século XIX.
Na época do Renascimento, as cidades italianas eram grandes centros mercantis. Situação conquistada desde o final da Idade Média, com destaque para os portos de Gênova e Veneza. Embora houvesse outras regiões e cidades importantes, como Florença, Milão e Roma. Ao mesmo tempo, a riqueza na região tornou possível o surgimento dos mecenas, que são indivíduos ricos que, em busca de promoção pessoal, patrocinavam produções artísticas e científicas. Membros da família Médici, em Florença, e dos Sforza, em Milão, foram alguns dos mais importantes. Os abundantes vestígios materiais da antiga civilização romana existentes em toda a Itália também serviram de fonte de inspiração e estímulo para os artistas do Renascimento. A riqueza das cidades italianas atraiu sábios bizantinos, herdeiros das tradições gregas e romanas clássicas, que fugiam da crescente pressão dos turco-otomanos após a queda de Constantinopla. Um grande precursor do Renascimento literário na Itália foi Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321. Ele é o autor da Divina Comédia. Apesar de criticar a igreja, sua obra tem fortes influências medievais. Na literatura, após a iniciativa de Dante Alighieri, generalizou-se a utilização do dialeto toscano, do norte da Península Itálica, que seria a matriz da língua italiana contemporânea. Mas foi Francesco Petrarca, o pai do humanismo e da literatura italiana. Petrarca escreveu De África, de forte inspiração greco-romana, e Odes a Laura, expressando uma religiosidade essencialmente medieval. Giovanni Boccaccio, que viveu entre 1313 e 1375, é outro grande nome do Trecento, ou seja, os anos 300, século XIV. Ele é o autor do Decamerão, que são contos satíricos que criticam o ascetismo medieval. No século XV, em Florença, destacou-se o pintor Masaccio, que viveu entre 1401 e 1428, considerado um mestre da perspectiva com a sua pintura imitando o real. Sandro Botticelli, outro destaque, acreditava que a arte era uma expressão ao mesmo tempo espiritual, religiosa e simbólica. Sua busca da beleza atingiu o ponto máximo em O Nascimento de Vênus, uma pintura que reúne elementos pagãos e cristãos. Mais do que sugerir o amor físico, a estonteante beleza do corpo nu da Vênus remete à pureza. Leonardo da Vinci, com uma diversidade de interesses típica do homem renascentista, dedicou-se a vários ramos do conhecimento, tendo sido pintor, escultor, urbanista, engenheiro, físico, músico, filósofo, botânico, e em todas essas áreas atuou com genialidade. Como pintor, criou a Gioconda, a famosa Mona Lisa, e a Última Ceia, duas das mais conhecidas obras de arte do Ocidente. A cultura renascentista, um dos marcos no início da Idade Moderna, foi sobretudo urbana. Seu viés racional influenciou não apenas a construção de elegantes e funcionais edifícios, como também o modo de pensar o espaço da cidade. O artista é também arquiteto e planeja o prédio e seu entorno, a praça, o monumento no centro da praça, a circulação das pessoas, a paisagem urbana. A tendência de pensar a cidade ideal foi mais longe e incluiu o movimento denominado utopista. Dele fizeram parte Thomas Moros, autor de Utopia, Francis Bacon, autor de Nova Atlântida, e Tommaso de Campanella, autor do livro Cidade do Sol. Nos três casos, segundo o historiador Nicolau Shevchenko, essas utopias refletem modelos basicamente urbanos dispostos numa arquitetura geométrica, em que cada detalhe obedece a um rigor matemático absoluto. Nessas comunidades modelo, a harmonia social deve ser uma derivação da perfeição geométrica do espaço público. Por trás desses projetos utópicos, o que se percebe é um desejo de abolição da imprevisibilidade da história e da violência dos conflitos sociais. Em meio às utopias e às novas construções, o próprio papel das cidades passou por transformações.
A invasão da Itália pelo rei da França, Carlos VIII, em 1494, acabou com a autonomia de várias repúblicas italianas e impôs os poderes monárquicos sobre as liberdades conquistadas pelas cidades desde o final da Idade Média. O pensador florentino Nicolau Maquiavel, autor do Príncipe, identificou a nova relação de forças e abandonou a defesa da República, passando a pregar a necessidade de um governo forte, centralizado nas mãos de um príncipe astuto e virtuoso. Não mais como palco do exercício das liberdades, as cidades continuaram sendo centros de poder, agora concentrado nas mãos de um monarca e exercido por órgãos de governo, todos eles dotados de grande visibilidade, pois sediados em grandes edifícios nas cidades ou nas suas cercanias. No século XVI, o principal centro da arte renascentista passou a ser Roma. Na literatura, sistematizou-se o uso da língua italiana, com autores como Francesco Guicciardini, Torquato Tasso, Arioto e, principalmente, o que a gente acabou de falar, o Maquiavel. Nas artes plásticas surgiu Rafael Sanzio, pintor que se tornou um dos mais populares artistas do Renascimento e que ficou conhecido como o pintor das Madonas. Entretanto, a maior figura do período foi, sem dúvida, Michelangelo Buonarroti. Considerado por muitos o gigante do Renascimento, Michelangelo foi escultor e pintor, sendo responsável pelos monumentais afrescos da Capela Sistina, em Roma. Essas pinturas retratam uma particular síntese da Bíblia, especialmente a criação do mundo e de Adão. Ao fundo da capela, ocupando toda uma parede, está retratado o juízo final. Seus trabalhos exprimem a dor e a paixão com intensidade inigualável, levando a estética renascentista ao máximo de suas potencialidades. Mas como que foi o Renascimento fora da Itália? Isso é assunto para a próxima aula. Até mais.